De todos os absurdos que um idol de K-pop precisa enfrentar durante a sua carreira, aguentar os seus próprios fãs é com certeza um dos mais difíceis. Sasaengs, stalkers e perseguidores. De invasões no palco, tentativas de sequestro e casos que facilmente terminariam com vidas perdidas, a história do entretenimento musical sul-coreano desde os seus primórdios mostra que os fãs de K-pop são dos mais fanáticos e malucos do mundo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. Lá em 2020, durante a quarentena, eventos presenciais que reuniam um grande número de pessoas não poderiam mais acontecer. Com isso, fanmeetings e fansigns foram impedidos por algum tempo. E para contornar isso, as empresas tiveram a brilhante ideia de transformar esses eventos em chamadas de vídeo pela internet. O grande problema é que quanto mais o tempo passa, mais e mais vídeos, no mínimo problemáticos, com fãs dizendo e pedindo coisas completamente absurdas para os idols de K-pop aparecem na internet. Algumas delas são só puramente vergonha alheia, como essa aqui do Vernon do Seventeen. Hi, so, excuse me, is that Mr. Choi, right? Yes. Your full name is Vernon Hansel Choi, right? Hansel Vernon Choi. Hansel Vernon Choi, right? Hansel Vernon Choi. Okay, you are under arrest for being too hot. You have the right to remain sexy, but everything you say can and will make me blush. So, put your hands in the air and come to kiss me. Thank you for your cooperation. 네. Hi, Daddy. Hi. Recentemente, o integrante Rick do Zero Base One foi coagido por uma fã durante uma fan call. Na primeira chamada, a menina pediu que ele a chamasse de mestre ou dona, claramente com uma conotação sexual. O idol ficou visualmente desconfortável com esse pedido e apenas ignorou e mudou completamente de assunto. O clipe se tornou viral e vários internautas coreanos desejaram que ele simplesmente tivesse desligado a ligação, mas aplaudiram a sua atitude. O problema é que essa mesma menina conseguiu uma segunda ligação com o Rick e insistiu bem mais dessa vez. Ela começa a fan call perguntando se ele lembra dela e do seu pedido e insiste que ele a chame de dona, o que ele obviamente recusa mais uma vez. Ela chega a implorar, dizendo que era muito caro fazer uma fan call e por isso ele deveria atender o seu pedido. E o Rick finaliza dizendo que ela pode simplesmente ouvir outras coisas. Mas também se engana quem acha que antes das chamadas de vídeo as coisas eram muito melhores. Durante um evento do Seventeen, bem no início da carreira do grupo, os meninos tiveram um infortúnio de se deparar com uma fã muito irritada. Ninguém ao certo sabe o motivo de tanto estresse, mas especulava-se naquela época que o Joshua era o seu bias e como ele não parecia muito feliz em vê-la, ela surtou e jogou os seus objetos na sua direção. E essa não foi a única vez que o grupo viu objetos voando na sua direção. Naquela mesma época, durante um show deles em Nova York, uma fã na plateia achou que seria uma boa ideia chamar a atenção dos meninos jogando seus pertences. 정말 이렇게 좋은 추억 주셔서 정말 감사드리고요. 정말 지금 이 분위기 좋은 상황에서 너무나도 죄송하지만 여러분들의 물건이 너무 던지면은 위험할 수가 있어요. E por mais que isso pareça loucura, algumas pessoas jogam seus próprios celulares no palco. Na esperança de serem notados e conseguirem uma foto, eles perdem completamente a noção e o senso de segurança.
Nessa mesma linha de fazer coisas absurdas para chamar a atenção das suas celebridades favoritas, a Ji-won do T-ara teve o seu cabelo puxado durante um evento. Algo que recentemente também aconteceu com o V do BTS de maneira mais leve, mas que não deixa de ser um completo absurdo. Mas poucas pessoas chegam no nível dessa fã do Infinity. Ela simplesmente agarrou no meio de um show a perna do Dongwoo e a puxou no meio da apresentação. O nível de insanidade de alguns desses fãs é tanto que eles nem tentam mais chamar atenção. Ao invés disso, eles simplesmente invadem o palco no meio de um show. O primeiro caso dessa lista, apesar de não muito grave, ainda é uma atitude que, em hipótese alguma, um fã deveria ter. Enquanto a solista IU se apresentava, um homem invadiu o palco e veio lentamente em direção da cantora. Por sorte, ele hesitou quando se deu conta que já estava muito perto dela e foi escoltado rapidamente para fora pelos seguranças. Em 2017, durante um show solo, uma mulher invadiu o palco do G-Dragon e agarrou o cantor. Mesmo sendo puxada pelos seguranças, ela relutou muito em deixar o seu ídolo, que por sua vez, mostrando profissionalismo, continuou a sua apresentação como se nada estivesse acontecendo. Um dos primeiros e, consequentemente, o mais popular caso envolvendo uma invasão de palco no K-pop é a suposta tentativa de sequestro da Taeyeon do Girl Generation. Por mais inacreditável que isso pareça, um homem simplesmente subiu no palco e tentou levar a cantora embora com ele. Mas, felizmente, ele foi impedido pelas outras integrantes e pelos seguranças do local. Um vídeo que se tornou muito viral essa semana é o da Kyunjin do NMIX ficando chocada com a presença de uma criança de colo no palco. Durante um show do grupo, aparentemente a mãe da criança colocou seu filho em cima do palco, algo que despertou rapidamente a preocupação tanto da idol quanto da plateia, com a Kyunjin pedindo claramente para ela não repetir a sua atitude.
Seriously, who put their baby on stage? A video is going viral of a fan putting their baby on stage at NMIXX's showcase tour and Q-Chin handing the baby back. Aeroportos são outros lugares que podem ser sufocantes quando fãs decidem perseguir e agarrar as suas celebridades favoritas. O BTS, por exemplo, é um grupo que possui diversos vídeos onde os meninos são vistos correndo para não serem agarrados por uma multidão de pessoas. Outro caso é o do Jackson do GOT7, que visualmente cansado implora que seus fãs deem a ele espaço para respirar, mas é ignorado pela multidão. Durante um fan meeting do Friend, um fã foi flagrado com uma câmera escondida nos seus óculos. O incidente se tornou polêmico, já que essas minúsculas câmeras fazem parte de um crescente grupo de crimes na Coreia, onde homens foram flagrados filmando mulheres de forma inadequada e sem elas saberem. As meninas, uma a uma, foram notando a câmera até chegar na Yeri, que a retirou do fã e a examinou, avisando ao staff do grupo o que estava acontecendo. Segundo a Source Music, o homem acabou sendo expulso e a câmera foi confiscada. Enquanto os internautas coreanos adoram Lee Serafim e não param de elogiar o seu talento a cada comeback, tem havido certas preocupações sobre a maquininha do grupo desde o seu debut. O grupo feminino da HYBE tem um conceito bastante maduro e os internautas levantaram preocupações sobre o quão apropriadas são as roupas e coreografias para um Tae que tem apenas 16 anos. Durante um fan meeting recente, um fã fez uma pergunta sobre a possibilidade de um conceito sexy para um Tae. Ao ouvir a declaração, a Chaewon pareceu bastante chocada e revelou que era a primeira vez que ela ouvia coisas do tipo. Após a resposta da líder, a câmera se virou para as outras meninas que também não pareceram gostar nada dessa ideia. No entanto, elas tentaram descontrair o momento cruzando os braços como se não quisessem nem imaginar essa possibilidade para sua integrante mais nova. Quando a câmera voltou para Chaewon, ela parecia desconfortável e descartou rapidamente a pergunta. 섹시하는 제일 처음 들어봐 진짜. 섹시하는 제일 처음 들어봐 진짜. 아직이야 아직. 수식어. 아직이야 아직.
Existe um outro lado da moeda que também precisa ser comentado. Existem aqueles fãs que são fãs unicamente de um dos idols do grupo, e outros que por algum motivo besta, ou simplesmente motivo nenhum, odeiam algum idol específico em algum grupo, e tratam de ignorá-lo em toda oportunidade que eles têm. Um vídeo que mostra o integrante Jaehyuk do Treasure sendo completamente rejeitado por uma fã durante um fanmeeting apareceu na internet há alguns dias. Muitas pessoas, fãs ou não do grupo, acharam completamente sem noção o fato da menina ter se recusado a interagir com ele durante o evento. Ela interage e brinca normalmente com todo o grupo, mas na vez do Jaehyuk, ela simplesmente manteve distância e se afastou quando lhe estendeu a sua mão. Existem diversos outros momentos onde fãs ignoraram os idols em eventos e até de maneiras muito mais escrachadas. Como por exemplo, em um fanmeeting do BTS no começo da carreira do grupo, quando uma menina simplesmente passou pelo V sem nem olhar no seu rosto. O idol visualmente se sentiu desconfortável pela atitude dessa fã e não escondeu a sua expressão de tristeza. Outro momento em que o Taehyung lidou com uma atitude ruim de uma fã do grupo foi ainda pior. Ele estava animado cantando rapper de Cypher e brincando com as pessoas do evento naquele dia, quando decidiu levar o seu microfone até uma menina que tinha acabado de chegar na sua mesa. Pra surpresa do idol, a sua brincadeira foi completamente rejeitada quando a moça empurrou a sua mão com o microfone pra longe, deixando ele com uma cara evidente de frustração. Quando K-pop debutou no ano passado, uma polêmica surgiu acerca de como os fãs coreanos do grupo tratavam a Barrier, que é estrangeira. Um acontecimento que deu força a essa teoria de que eles tratavam ela diferente pro lado negativo foi quando, durante um evento, todas as integrantes, com exceção dela, ganharam presentes. Vídeos daquele dia focavam bastante nas meninas com os seus presentes e o quão triste ela teria ficado sendo esquecida pelos seus fãs. Um episódio similar aconteceu com a Lily do NMIXX alguns meses atrás. Enquanto todas as integrantes ganharam presentes durante o evento, como tiaras, chapéus e brinquedos, ela não recebeu nenhum sequer. Sua feição de tristeza acabou ficando ainda mais evidente quando as meninas se juntaram para brincar com seus presentes e ela parecia um pouco distante e deslocada. 어때요? 맛있겠죠? 귀여워. 지금 너무 먹고 싶어. 너무 싫어. 진짜 잘 어울려. 우리 다음에 이거는 안경이랑 세트야, 지우야. 진짜요? 이거 여자분들이 잘 어울린다고 많이 이거 아리. 근데 있어 봄이. 숙소에 갖다 대는
거네 이거 진짜로? 이거 알이 진짜 귀여워요. 이거 잘 어울려. A idol que costumava ser ignorada pelos seus fãs era Kyla, ex-integrante do Pristin. Dessa vez, por um motivo um pouco mais horrível. A ex-idol nunca foi muito popular no seu fandom, muito por conta da sua aparência. Quando ela não era ignorada, ela era muito criticada pelos fãs do grupo por, segundo eles, não se encaixar nos padrões de beleza e de peso de uma idol. Kyla era apenas uma adolescente naquela época e sofreu tanto hate por conta da sua aparência que foi afastada do grupo e até abandonou a vida de idol. Em 2016, quando o IOI ainda estava em seu período de atividade, uma polêmica se iniciou depois que fotos misteriosas de Kim Se-jung e Woo Yeon-jung em um banheiro surgiram na internet. Nas fotos, parece que Se-jung está seguindo as instruções de um staff da equipe para fora do banheiro e Yeon-jung é visto olhando para um espelho dentro do local. Os fãs criticaram as fotos porque isso demonstrava uma invasão clara de privacidade. E muitos internautas se manifestaram contra essa ação e chamaram a pessoa que postou essas fotos de um fã Saseng que teria passado muito do limite. Outro grupo que teve sua privacidade violada durante uma passagem pelos Estados Unidos foi o NCT. Em 2019, um grupo de fãs aparentemente teve acesso ao ônibus de sua turnê com a permissão que teria sido supostamente concedida pelo motorista. E assim, logo surgiram no Twitter vídeos do grupo de meninas tocando suas camas, vasculhando seus pertences e deixando cartas. Uma delas até mesmo chegou a se hospedar no mesmo hotel que os meninos e compartilhou seu endereço no Twitter, além de segui-los durante sua passagem por Houston e tweetar sobre os locais em que eles passavam. Supostamente, assim que a equipe do NCT soube sobre esse ocorrido, ligou para a polícia. E ao ver a repercussão negativa que isso estava tendo no Twitter, com muitas fãs criticando a atitude das meninas, uma delas tratou de fazer uma série de mensagens pedindo desculpas e explicando suas ações. Uma delas revelou que o motorista do ônibus a deixou entrar e ela não conseguiu pensar muito bem porque ficou bastante animada. Embora haja muitas cartas de fãs inocentes e doces por aí, o Taekyon do 2PM recebeu uma das mais perturbadoras já escritas. O idol recebeu uma carta extremamente assustadora que dizia que ele não poderia viver sem essa fã em questão. Se isso já não fosse perturbador o suficiente, o que tornou a situação ainda pior foi que a carta estava escrita com sangue menstrual. Quando outros fãs não conseguiram acreditar nessa história, Taekyon publicou novamente uma foto de um bloco sangrento como uma suposta prova. Eventualmente, essa fã veio a público pedir desculpas dizendo que ela era um pouco obsessiva, mas não chegava a ser uma Saseng. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo para você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também para me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima.